Olá, eu sou Cláudia Ramerski e vou falar com você sobre o desenho e a minha pesquisa artística dentro dessa linguagem. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre o meu processo e dividir ele em 3 grandes grupos de pesquisa. Um grupo que está relacionado com um elemento que me interessa nos meus percursos que eu realizo na cidade, que é o elemento vegetal que eu vejo surgir nas calçadas, no meio-fio, nas fachadas, nos muros, nas fissuras da cidade. Esses elementos são considerados por muitos como ervas daninhas e passam, na maioria das vezes, desapercebido ao nosso olhar. Eles estão num olhar mais periférico, eles estão à margem. A partir de um olhar para esses elementos, no registro fotográfico, em seguida eu trabalho a sua ampliação em escalas superiores à escala onde eles foram registrados no meio ambiente, fazendo algumas produções em desenho. O outro conjunto de trabalhos diz respeito aos processos que ocorrem dentro do ateliê. Um olhar para os materiais, para os vestígios, para os resquícios, para aquilo que atua dentro do processo de criação dos desenhos figurativos e que ao mesmo tempo é também um rastro do que aconteceu, de um processo que aconteceu. E ele pode ser representado pelo pigmento que cai, pela fricção do lápis no papel, pelas aparas de lápis, pelas pontinhas de lápis que sobram ao final de um desenho, pelas bordas que são recortadas, pelos grafismos, riscos, testes de cor. E um terceiro grupo que diz respeito ao fazer mecânico, as ações que são desempenhadas por quem trabalha com desenho, que fazem parte da minha poética, mas também de outros artistas que trabalham com desenho, que são as ações de riscar, preencher, cortar, apagar. Para falar com vocês, eu vou mostrar agora algumas imagens desses processos, também de trabalhos e das suas apresentações, e fazer algumas reflexões a partir desses elementos. Também eu gostaria de convidar vocês para algumas provocações que eu trouxe, para que a gente possa se relacionar com o desenho e refletir sobre essa linguagem. O processo criativo para a construção dos desenhos figurativos, ele inicia com um percurso realizado nas cidades, observando nas fachadas, nas calçadas, nos muros, nas fissuras, nas brechas da cidade, essas vegetações, essa presença de verde, essas plantinhas que nascem nos lugares mais improváveis e que configuram uma grande capacidade de proliferação e de resiliência, né? Então eu olho para esses elementos e faço registros fotográficos usando a minha câmera ou celular em percursos programados ou também em percursos rotineiros. E a partir desses registros fotográficos, depois no ateliê, eu faço uma seleção das imagens que eu vou trabalhar em desenho para posteriormente realizar os desenhos em grandes dimensões. Seja no processo de projeção dessas imagens sobre o papel fixado na parede, ou então a partir da observação delas na tela do computador ou até mesmo do celular, eu vou trabalhando o desenho. Quando eu faço a projeção, eu geralmente faço um esboço inicial e depois vou trazendo elementos e subtraindo outros elementos que não interessam ao desenho, né? Para a criação em grande escala, uma escala que, enfim, se aproxima da nossa, né? Existe um interesse também em trazer essas grandes dimensões, que é de aproximar essa imagem da nossa escala para que nós nos sintamos assim, meio que parte desse desenho, né? Meio que parte desse novo lugar que é produzido através dessa criação em desenho, né? Então essas imagens nem sempre deixam evidente, né, que elas foram geradas a partir do desenho de umas plantas que são consideradas por muitos ervas daninhas, né? São plantas que nascem, de certo modo, na periferia do nosso olhar e ficam na linha do horizonte que está rente ao chão, na cidade, né? Muitas pessoas não percebem esses elementos vegetais, mas para mim tem um dado que eu acho bastante interessante, que não são elas que estão invadindo o nosso espaço, mas de certo modo nós, com essa construção cultural, essa ideia de cidade, estamos invadindo um espaço que antes era composto por, enfim, vegetação. E um outro elemento que faz parte desses trabalhos
é o título, que ele é uma espécie de marcação desses pontos de referência que são criados a partir do registro dessas pequenas plantas. Então, é feito o registro também, né, como nota do lugar onde cada planta é fotografada, para depois ser criado esse desenho que vai ter como título esse endereço, né. A partir de 2018, eu passei a trabalhar também com cor. Então, nesses trabalhos onde existe a presença da cor, o elemento vegetal é o que é mais imponente, né? Então, de certo modo, assim, eliminado todas as outras referências, né, que fazem essa referência ao urbano mesmo, e a gente fica só com a presença do elemento planta, né? Assim como são trazidas outras camadas que dizem respeito a grafismos, ao pó, pigmento que cai na folha do papel, enfim, e vai marcando um desenho mais sutil. Alguns trabalhos como esse, por exemplo, são construídos de modo invertido para deixar de modo mais acentuado esse elemento de transparência, né? Esse desenho com transparência, assim, que é gerado pelo pó que corre a folha do papel e vai se prendendo com maior e menor intensidade. Também fica a marca da ação de apontar o lápis, assim como as marcações de experimentação de cor. E tudo isso vai se somando ao desenho como uma espécie de memorial a compor esse trabalho, né? A trazer também um pouco desse percurso que foi realizado no ateliê. Agora, eu gostaria de convidar vocês para fazer uma reflexão sobre os elementos de invisibilidade ao nosso redor. Como é a nossa relação com o nosso entorno, seja no nosso ambiente interno, em casa, seja na rua, nos percursos rotineiros, o que a gente vê e o que passa desapercebido. Na rua, para onde que a gente olha? A gente olha para os cartazes, para as publicidades, para os carros, para as pessoas, para a natureza. A gente ouve o som de quê? Dos carros, dos pássaros, do vento, do ar. O que a gente vê e o que a gente não vê? O que está no foco central do nosso olhar e o que faz parte de uma zona mais periférica que muitas vezes é invisível para nós. A partir desse olhar, eu queria fazer duas provocações. Uma primeira, para que a gente observe o nosso entorno e procure fazer uma lista de elementos que até então nos eram invisíveis. Para a gente dar uma circulada pelo nosso ambiente, a nossa casa. Que elementos tem ali, que objetos, que detalhes na arquitetura que a gente não tinha percebido antes. Fazer uma lista de tudo que você está vendo agora pela primeira vez. E a partir de olhar para esses elementos, seja na sua casa, seja no seu ambiente de trabalho, no seu ateliê, seja na sua circulação na rua, um local que você queira escolher, você vai detalhar esse elemento que você está vendo pela primeira vez. Você pode representar ele através do desenho, você pode fazer uma listagem dos detalhes, gravar um áudio falando sobre esse elemento que você nunca tinha visto, como foi essa sensação, o que você está vendo agora. Você pode gravar um vídeo, fazer uma música, fazer um poema, enfim. Tente trazer esse elemento que antes era invisível com a maior possibilidade de presença para a sua vida, para o seu momento. E a segunda proposta é que a gente faça um percurso poético, que pode compreender um percurso dentro do nosso próprio ambiente, assim como um percurso rotineiro, de um lugar que você costuma ir, até o mercado, até a farmácia, até o seu local de trabalho, até a praça. Algum percurso que você esteja interessado em fazer ou que você costume fazer. E tente nos apresentar esse percurso, seja através do desenho, seja através do registro dos sons, seja através da marcação de pontos de referência, de um modo que nos permita conhecer o percurso realizado. Você também pode sinalizar alguns pontos nesse caminho, que depois podem ser apresentados.
Outro aspecto da produção diz respeito aos processos que acontecem no ateliê e os materiais que fazem parte desse processo e depois são como um registro, como um rastro de um processo que aconteceu. Então, a gente tem aqui uma imagem de uma situação de exposição que aconteceu no Adeline Instituto, e a gente pode ver no centro uma instalação que é feita utilizando bordas de papel que foram coletadas do ano de 2015 ao ano de 2020, que compõem o trabalho chamado Periferia. E esse trabalho ele é justamente isso, né? Essas bordas elas representam a periferia do desenho, né? Desse desenho que foi realizado, e são esses recortes de margens que sobram, enfim, que não interessam para o trabalho e que, para mim, tem uma outra situação, né? Eles representam um outro interesse, né? A partir de como eles se configuram, né? Aqui tem uma imagem desses materiais quando vão sendo cortados e reservados, e também parte de um desejo coletor que, enfim, sempre que eu vejo algum material que me parece atraente de alguma forma, eu reservo, não necessariamente com um objetivo específico, mas enfim, esse material fica ali, e a partir de 2016 eles começaram a se manifestar como trabalhos também, né, como peças de arte. Aí outros materiais são as lascas de lápis, o pó que se desprende da ação de desenhar, assim como restos de lápis, e também um olhar para um desenho que foi surgindo pela ação de apontar o lápis, de afinar a ponta do lápis sobre o papel. Então daí surgiu também uma série de desenhos, que são esses grafismos, e todos esses materiais depois surgem como trabalhos, como por exemplo 8B lápis e 8B lascas, ou a série Improvisações, formada por esses grafismos. Assim como o trabalho Tempo Presente Pode Ser Longo, que é uma pergunta, né? E ele é composto por esse pó que se desprende da ação de desenhar, que foi colocado em uma ampulheta que eu mandei fazer para realizar esse trabalho. E dentro dessa ampulheta, ao invés de a gente ter areia, a gente tem esse pigmento, e aqui a gente tem um tempo em suspensão, porque o pigmento não cai, então o tempo não passa, né? Então, essa pergunta que fica, né? O tempo presente pode ser longo? Esse trabalho também ele quer propor uma reflexão sobre isso, né? Sobre essa presença necessária nos processos de ateliê e que também é tão importante para os artistas, né? Assim como um olhar para o tempo enquanto a gente está imerso num processo criativo, né? Que é um tempo diferente desse tempo corrido cotidiano. E um trabalho que também vem dessa observação dos elementos que caem, né? Que é o trabalho eco, no qual a gente vê só o pigmento. É um trabalho formado por camadas. Em cada camada a gente tem um desenho figurativo, só que a camada de cima sempre vai ocultando o desenho figurativo da camada de baixo, né? Então, ao final, a gente tem 5 camadas, e o desenho que a gente vê é só o desenho rastro, o desenho desse pó que se desprendeu da ação de desenhar de um modo figurativo e marca essa fina camada no papel, e que também representa alguma situação que nos coloca diante daquilo que não se pode reter, né? Por mais que a gente use um fixador, enfim, esse pigmento vai se desprendendo de um modo gradual e lento, pouco a pouco. Aqui a gente tem uma imagem da montagem, né, dessa situação dos trabalhos em situação de exposição novamente, e a partir deles eu tenho algumas proposições. Nesse momento agora, eu gostaria de convidar você a pensar um pouquinho sobre o que é descartável. Observar o que faz parte do seu cotidiano, dos objetos ao seu redor, na sua casa, no seu espaço, no seu ambiente. O que você tem aqui que é descartável, que é descarte, ou que seria ou será descartado? E o que não tem esse caráter? Que elementos você considera que podem ou não ser descartados? Pensar isso também em relação às nossas próprias relações interpessoais.
o que a gente considera duradouro e o que a gente considera momentâneo. O que fica com a gente, o que permanece, o que a gente ressignifica e o que a gente tem só em momentos determinados. Depois de pensar sobre isso, eu gostaria de propor que a gente fizesse um exercício de ressignificação dos elementos que a gente tem ao nosso redor, trazendo uma sobrevida para esses elementos que talvez seriam, serão ou já foram descartados. A gente vai olhar para eles com um olhar diferente a partir de uma outra perspectiva e vai ressignificar, dar outro uso para eles, outro significado para eles, que pode ser um significado artístico, criativo, ou simplesmente reutilizar de uma outra forma. Como que a gente pode olhar para esses materiais por uma outra perspectiva, de um modo diferente, trazendo uma segunda função para eles, ampliando a sua existência e a sua possibilidade de uso. Um terceiro grupo de trabalhos diz respeito a uma camada do processo que se relaciona com as ações que são praticadas na realização dos desenhos. Então, esses trabalhos se relacionam com ações muito simples, como apontar o lápis, riscar, apagar, cortar. E desse olhar para esses movimentos que são constantes e fazem parte dos processos, surgiram propostas de ações performance que tem como nome pulso e repouso, uma ação na qual me desloco sobre a superfície do papel que é colocado na posição horizontal, num espaço de expositivo, num espaço de exposição, e vou apontando e afinando a ponta do lápis pelo período de 2 horas, e vai acontecendo um deslocamento, vão ficando marcas, vão ficando vestígios, desse processo, dessa ação de estar afinando a ponta do lápis. Então aí o que está envolvido nesse processo, que é fundamental, é esse estado de presença e de concentração na ação que está sendo desempenhada. E também trazer esse movimento que acontece de uma maneira até mesmo mecânica, de uma maneira até mesmo automática no ateliê, para uma situação de exposição. Dentro desse mesmo conjunto, o trabalho situação de risco também faz parte dessa ideia dos processos que são levados para a galeria. E aqui, durante 2 horas, eu vou preenchendo um espaço de uma superfície de papel que está colocada na posição vertical na parede da sala de exposição, também com essas mesmas intenções, da concentração, da permanência e de uma reflexão sobre a ação de riscar. A partir desse trabalho, surgiu o trabalho 2 horas de desenho por dia, um projeto que foi desenvolvido no ateliê e que consistia em realizar 2 horas de desenho por dia até completar 24 horas de desenho. Então, ao final de cada dia, eu postava o resultado daquele dia no Instagram e no Facebook, para ir conversando, para ir relatando um pouco desse processo que estava ocorrendo. Ao final desse trabalho, acabaram sendo gerados 3 trabalhos, 3 desenhos, que geraram uma outra proposta, um outro trabalho, que é o 24 horas de desenho. E uma outra situação que diz respeito a esse conjunto de trabalhos também é o Apague os Rastros, que aconteceu durante a exposição Cailá Utopos, realizada no MAC-RS, na Casa de Cultura Mário Quintana, onde eu apresentei um trabalho instalativo com o título Entre, e que foi colocado na galeria. Eram 2 trabalhos que eram presos à parede no lado direito e esquerdo da sala expositiva, e eles desciam indo até o chão,
e chegando muito próximos de se encontrar, ficando somente um espaço entre os dois desenhos para que as pessoas pudessem passar, e enfim, essa ideia do entre tinha uma relação com esse colocar-se entre, de o que está entre, uma relação com a ideia de fronteira, mas também um convite a entrar, né? Esse entre também pode ter essa conotação. E durante a exposição as pessoas acabaram pisando sobre o trabalho e não somente passando pela brecha, pelo espaço que foi propositalmente deixado para isso, né? Então, ao observar essa situação, me ocorreu realizar uma ação que seria uma tentativa de apagar esses rastros. Daí surgiu a performance Apague os Rastros. Outra reflexão que eu gostaria de propor é que a gente pensasse sobre quais são as ações que a gente pratica habitualmente dentro do nosso processo de atuação, seja profissional, seja na nossa casa, no nosso cotidiano. O que a gente faz todo dia, habitualmente, para desempenhar a nossa função. Pode ser dentro de um processo artístico, processo criativo, dentro do nosso trabalho ou dentro do nosso dia a dia na nossa casa. Quais são as ações que eu realizo todos os dias que fazem parte do meu proceder? Depois de a gente pensar um pouquinho sobre isso, eu convido vocês para que agora vocês procurem ressignificar essa ação. Como que a gente pode praticar essa ação que é habitual, que faz parte do nosso processo diário, de um modo diferente? Como a gente pode dar um outro significado para esse fazer? Por exemplo, se o meu trabalho é estudar, eu sou estudante, eu leio muito, eu fico muito tempo em frente ao computador, como que eu posso ler de um modo diferente? Mudando meu ambiente, trazendo uma tonalidade de luz diferente, adicionando um som, talvez lendo de cabeça para baixo. Se eu fico muito tempo na frente do computador, de repente eu posso ir para um local diferente, sentar numa praça, no terraço do meu prédio, na calçada da rua. Se eu costumo cozinhar, como que eu posso fazer isso de outro modo? Adicionar cores diferentes ao alimento que eu estou preparando, talvez cozinhar ouvindo música, dançando. Como que eu posso ressignificar essa ação para mim e talvez para quem possa estar observando? Bom, a gente conversou um pouco sobre desenho, sobre alguns processos criativos em desenho, a partir de um olhar para o meu processo como artista visual. E também vocês foram provocados a pensar sobre essa linguagem e se relacionar com o desenho. Agora eu vou trazer para vocês, vou deixar para vocês uma lista com alguns endereços de site, artistas e livros que podem ampliar esse olhar e essa relação com o desenho.